A paz do Eterno para todos, amados e amigos irmãos. Queridos, irmãos e amigos, eu vim aqui justamente fazer esse vídeo como resposta para alguns irmãos, né? Alguns irmãos que, infelizmente, nós sabemos que cada um tem a sua forma de pensar, de interpretar, né? E de entender o que nós temos na Bíblia e a história da Bíblia, né? Que é uma coisa hoje no nosso país, no Brasil, infelizmente, no século XXI que nós estamos, e muitas pessoas ainda, na verdade, não chegaram a entender, né? A sair de uma fantasia o qual nós recebemos quando éramos mais novos dentro da religião e também dentro da história, né? E dentro do desenvolvimento que há no passar dos anos, ou seja, no passar também dos séculos. Pois é, irmão, nós temos que entender uma coisa. A primeira coisa que nós temos que entender é sobre Bíblia. Eu tenho essa Bíblia aqui de Jerusalém, que é uma Bíblia muito boa, né? Preste atenção mais ou menos onde eu quero chegar, para dar uma resposta a alguns irmãos. Essa aqui é uma Bíblia também, que tem chave, versículo-chave, né? Essa daqui. Também tem uma Bíblia de Israel, que também é uma Bíblia muito legal, ok? Então, toda essa Bíblia que eu mostrei para vocês aqui, cada uma tem diferença um pouco de um texto, tá? Tem uma coisa, tem uma coisa escrita de uma forma, de outra, mas não é aí que eu quero chegar para os amados irmãos. Todas as Bíblias, realmente tem uma diferençazinha, tá? Por falta do tempo, né? Do longo tempo que ela foi realmente construída, ou seja, copiada por cada nações, entre nações e nações. A primeira coisa que os irmãos hoje no Brasil, a maioria, tem que entender, a primeira coisa, você tem que entender que a Bíblia, essa Bíblia que nós temos hoje, ela saiu do hebraico, é a tradução, né? Ela saiu do hebraico, do aramaico e do grego, para ser traduzida para o português, que eu estou falando do nosso idioma, ok? Então, para você ter uma ideia, você tem que primeiro entender que a Bíblia é uma cópia. A Bíblia não é aquela primeira que foi lançada lá no século III, ok? Ela foi traduzida, na verdade, por 70 a 72 sábios na época. Ela foi traduzida, tá ok, irmão? Ela foi traduzida por esses 70 a 72 sábios lá no século III, não é? Ela foi traduzida no grego. Ela foi traduzida para o grego, ok? Depois, no século IV para o século V, ela foi traduzida pelo Jerônimo, não é? E a sua equipe, na época, que ela foi traduzida para o latim, ok? Quando ela foi traduzida para o latim, então os outros países, vários países, nações e mais nações, foi aparecendo, foi crescendo perante esse período que nós temos, cada um foi traduzindo no seu idioma, para cada um lugar que segue realmente a Bíblia que nós seguimos, não é? A história que seguimos dentro da história bíblica, na verdade. Então, o que eu quero dizer a esses amados irmãos, alguns desses amados irmãos, que vivem, não, é porque ele não crê em Deus, ele não acredita na palavra de Deus. Irmão, primeiro você tem que aprender tudo isso para poder você querer
falar que uma pessoa não crê, não é? Creia, irmão, é em Deus, creia na sabedoria, no poder, tá entendendo? E é entre você e Deus, não isso aqui. Porque se você fosse crer pela Bíblia, então antes de sair os livros, Bíblia, então ninguém acreditava em Deus. Não existia Deus nenhum, então, se for dessa forma que os irmãos falam, ok? Bem entendido, né? Se for dessa forma que os irmãos falam, lá naquela época não existia Bíblia para ninguém e eles já acreditavam no poder de Deus, na sabedoria de Deus, na criação de Deus. Antes de sair a Bíblia, ok, irmão? Então, é que fique bem claro para esses amados irmãos que ficam falando que algumas coisas que ele precisa estudar. Estude. Quem estuda sabe. Quem não estuda acredita em tudo que se fala. Ok? Eu não sou o dono da verdade, mas eu quero dizer aos amados irmãos que para primeiro a gente falar alguma coisa de outro irmão, sobre Bíblia, a gente tem que entender, irmão. Nós temos que entender de onde veio a Bíblia. Tem pessoas que têm uma Bíblia debaixo do braço há 30 anos, não sabem nem de onde ela veio. Sabe nem como ela veio. Então, para você ver, a Bíblia que nós temos hoje, ela realmente, quando ela foi traduzida lá no século IV, não é, irmão? Ela foi o quê? Ela foi traduzida no português pelo Ferreira de Almeida, né? Que é o que nós temos hoje, que usamos mais hoje no Brasil. Então, quando ela foi traduzida, ela já tinha, irmão, muitas e muitas coisas que elas já vinham com, vamos supor, com a tradução, mais ou menos assim, uma tradução incorreta, ok? Então, isso é uma prova que até hoje, a Bíblia que nós temos, cada ano que passa, cada tempo que passa, ela vem com um texto com uma forma diferente, com palavras diferentes. Por quê? Porque até hoje ainda se conserta, tá, irmão? As traduções. A primeira escrita que surgiu no mundo, que nós conhecemos historicamente hoje, foi a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme foi uma das primeiras. Depois vieram mais duas, tá? Duas escritas, que foi a aerográfica, mais ou menos isso, tá? E depois veio a outra também, na verdade é pictográfica, tá? Então você vê, primeiro vieram três, e depois de muito tempo, foi que surgiu, não é, o hebraico. Depois foi que surgiu o hebraico. Então, se surgiu o hebraico depois, então essas histórias que nós temos hoje, ela já começou na Mesopotâmia, irmão. Ela já começou lá. Não adianta você querer discutir, falar uma coisa, o qual você não sabe nem de onde veio a sua Bíblia, nem como ela foi traduzida. Infelizmente, irmão, tá entendendo? Infelizmente, vocês me perdoem, porque tem muitos irmãos, né, que eu agradeço muito por vocês falarem, né? É bom vocês criticarem, é bom vocês ter uma maneira de entender, para que eu possa também entender a forma que vocês entendem. Só que nós temos que ir pela história. E a Bíblia, é como eu já falei, ela tem muitos textos que a gente aqui ainda vai sair da Bíblia, ainda vai sair. Eu tenho certeza que vai sair. Por quê? Porque tem muitas coisas que não se tem comprovação que aquilo existiu, irmão. Tanto é que vocês sabem muito bem que só quando nasceu o cristianismo já foi tirado 7 livros da Bíblia. 7, ok, irmão? 7 livros. E nós temos texto na Bíblia que realmente muitas Bíblias já tiraram o texto porque não existe comprovação. Tá, irmão? Não é uma questão de fé, irmão. É uma questão de história e conhecimento. A fé é entre eu e o Eterno. Tá entendendo? Muita gente, não, porque você não crê em Deus. Muitos irmãos não sabem nem em qual Deus ele está falando.
sabe nem qual Deus ele está falando, não é, irmão? Porque, se você ver, nós vimos muito texto na Bíblia que está escrito assim, ó. Está escrito que diz, aquele que chama pelo meu nome. Então, aquele que chama pelo nome do Eterno, ele vai receber as suas bênçãos e o Deus Todo-Poderoso, o Criador, não é? Ele vai te abençoar. Não é, irmão? Então, é preciso, irmão, vocês entenderem para poder falar alguma coisa, tá entendendo? Estudar. Vão estudar, que a melhor coisa que vocês fazem é estudar. Porque pela fé, irmão, a fé depende de cada um. Tá entendendo? A fé é como está escrito, né? Em Efésios 2:8, né? Porque pela graça sois salvo, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Tá entendendo, irmão? Então, é necessário que a gente entenda isso. Os irmãos me perdoem pelo que eu estou falando aqui, né? Que muitos irmãos podem não concordar. E o irmão, eu tenho todo o direito de escutar vocês. E também eu peço que vocês deixem o seu ok, deixem o seu like. Não é, irmão? Eu vou sempre estar escutando aquilo que vocês comentam, né? Vou sempre ler. E eu agradeço a todos vocês. E espero que vocês entendam o que eu estou falando, tá entendendo, irmão? Entendam o que eu quero falar para vocês. Eu vou deixar para vocês aqui a letra cuneiforme, né? Que foi a das primeiras que surgiram. Depois teve mais, até chegar o hebraico, tá? Então, quando chega o hebraico, é que a turma divulga as histórias bíblicas, tá? É isso aí que nós precisamos entender, nós precisamos compreender cada um. Por esse motivo é que há diversas religiões no nosso país. Muitas. E qual é a certa? Então, vamos deixar que cada um conheça e entenda quem é o Eterno. Tá certo, irmão? Então, eu agradeço em nome do Eterno e que o Eterno possa abrir a mente de todos esses que procuram entender a sua palavra e que todos sejam abençoados poderosamente pelo Eterno.